Então, agora que a gente terminou o tecido epitelial, explicando por último sobre a pele, né? A gente vai começar o tecido conjuntivo. Do mesmo modo que a gente começou o tecido epitelial, a gente vai começar o tecido conjuntivo falando as 4 funções principais, que são preenchimento, sustentação, defesa e transporte de substâncias. E qual a composição desse tecido conjuntivo? Existem várias células que a gente vai ver com mais detalhes daqui para frente. E é importante a gente saber que as células no tecido conjuntivo são bastante espaçadas uma da outra. E isso confere um enorme espaço intercelular, que é o espaço intersticial. Então, a principal característica desse tecido é mesmo o interstício e não as células que a compõem. Lógico que as células também são muito importantes, mas a composição mesmo que ocupa maior espaço é o interstício. E o interstício do tecido conjuntivo é formado pela substância fundamental amorfa e por fibras. A substância fundamental amorfa do tecido conjuntivo é principalmente formado por água, glicoproteínas e tem um pouquinho de ácido hialurônico também, mas os dois principais são água e glicoproteínas. Complementando o interstício, existem as fibras, que podem ser de 3 tipos, de colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. As fibras de colágeno conferem resistência à tração, e elas existem muito nos ossos e nas cartilagens. As fibras elásticas, como o próprio nome diz, elas são elásticas, conferem elasticidade e estão presentes principalmente na derme. E as fibras reticulares, elas também conferem algum tipo de resistência. E elas são muito importantes para abrigar, para sustentar alguns órgãos. E a gente vê esse tipo de fibra muito nas meninges, que é importante no sistema nervoso, na parede dos vasos sanguíneos também. Tá bom? E aí, quanto à classificação, como a gente tinha falado lá no início da aula, os tecidos conjuntivos são divididos principalmente em 2 tipos. PPD, que é o propriamente dito, que é dividido em denso e frouxo, e os especiais, que são adiposo, ósseo, cartilaginoso e o tecido sanguíneo. A gente vai começar falando dos PPDs. Existem células do tecido conjuntivo propriamente dito, que são essas que eu listei para vocês. Existem outros tipos, mas esses são os principais, que são as células mesenquimais, que são células tronco. O que quer dizer que uma célula é tronco? Que ela tem capacidade de se transformar, de se diferenciar em outras células, que são essas células, as outras células que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito. Além das mesenquimais, existem os fibroblastos, que são responsáveis pela síntese de proteínas e substância fundamental amorfa. Então, é importante vocês saberem que os fibroblastos é quem produz o principal constituinte do tecido conjuntivo, que é a substância fundamental amorfa e as fibras, né, que são as proteínas. Além dos fibroblastos, existem os macrófagos, que são células fagocitárias. O que significa isso? Que elas é um sistema de defesa do nosso organismo contra micro-organismos ou contra antígenos, né? E essas células são responsáveis por essa função. Então, função de defesa. Muito importante para o nosso sistema imune, para a gente se proteger mesmo. Existem também os plasmócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos, que é outro sistema de defesa do nosso corpo. Além dos macrófagos, existem os plasmócitos que produzem os anticorpos. Os anticorpos são responsáveis por reconhecer antígenos ou micro-organismos que possam causar algum tipo de mal para o nosso organismo. Então, é uma linha de defesa também, importante para o nosso sistema imune. E, por último, os mastócitos, que são responsáveis pela produção de grânulos. Existem 2 grânulos principais que eles são responsáveis, que é a histamina e a heparina. A histamina é um grânulo muito importante em reações alérgicas. Por exemplo, quando a pessoa tem alergia a camarão,
Um dos principais mediadores para a alergia acontecer é a produção em larga escala de histamina. E a heparina é uma substância anticoagulante, ou seja, ela impede a formação de coágulos no nosso corpo. É importante ter esse sistema de anticoagulação também, porque se não houver uma regulação da coagulação, pode ser que vários coágulos se formem no nosso organismo, o que pode obstruir vários vasos sanguíneos, e isso causa um prejuízo muito grande para o nosso corpo, certo? Aqui nessa imagem, eu coloquei uma imagem da apostila de vocês mesmo, que eu achei bem legal, que ela coloca um esquema de todos os tipos das células presentes no tecido conjuntivo propriamente dito. Depois vocês podem dar uma pausa no vídeo também e dar uma olhadinha. Queria destacar aqui nesse slide também que o número 5, o mastócito, tá vendo essas bolinhas roxas? São os grânulos que eles são, que o mastócito produz, que é a histamina e a heparina, como a gente acabou de ver. Então, se vocês quiserem dar mais uma olhada, podem pausar o vídeo e vocês olham com calma. E aí, agora a gente vai falar especificamente do tecido conjuntivo frouxo. Ele é frouxo justamente porque ele possui poucas fibras e muita substância fundamental amorfa. Então, ele tem muito interstício e pouca proteína, o que deixa ele meio frouxo mesmo, meio mole. Mole é um jeito muito informal de dizer, mas existe essa analogia para ficar mais fácil de vocês entenderem. Onde esse tecido é principalmente localizado? Na estrutura de vários órgãos, que ele também preenche espaço entre os tecidos e nutre células epiteliais, tá bom? E agora o tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, ele é denso justamente porque ele possui uma quantidade de fibras muito maior do que os tecidos conjuntivos frouxos. Então, ele tem mais fibras do que substância fundamental amorfa. E o tecido conjuntivo denso pode ser separado em dois tipos, não modelado e modelado. O não modelado, como o próprio nome diz, ele não tem um modelo, não tem um padrão. Então, as fibras que o compõem são desorganizadas. Ele está presente principalmente em tecidos que revestem os órgãos, por exemplo, a pleura, que é um tecido conjuntivo denso, não modelado, que reveste o pulmão e o protege. E também tem o pericárdio, que é um outro tipo de tecido conjuntivo denso não modelado, que reveste o coração e também o protege. É como se fosse a pleura do coração, fazendo uma analogia. E também o tecido conjuntivo denso não modelado está presente nas meninges, que a gente falou uns slides atrás, que a principal fibra que compõe as meninges são as fibras reticulares. Diferente do não modelado, existe o modelado, que como o próprio nome diz, de novo, ele tem um modelo, então ele segue um padrão. As fibras são organizadas. Então, as fibras que compõem o tecido estão paralelas uma à outra. E eles são bastante resistentes à tensão. Então, por isso, eles estão presentes em tendões, que é o tecido conjuntivo denso modelado, que unem os ossos e os músculos, e os ligamentos, que é o tecido conjuntivo denso modelado, que une um osso a outro osso. Tá bom? E agora a gente vai começar os tecidos conjuntivos especiais. O primeiro que eu vou falar aqui é o tecido adiposo. A principal função do tecido adiposo é a reserva energética. Ou seja, quando o nosso corpo está deficiente em carboidrato, que é a principal fonte energética do nosso corpo, ele pode escolher a gordura, o lipídio, como fonte de energia. E quem armazena essa gordura é justamente o tecido adiposo. Então, por isso, essa é a principal função do tecido adiposo. Além da reserva energética, ela funciona como isolante térmico, o tecido adiposo funciona como isolante térmico e também protege contra choques mecânicos. Existe um tipo de célula específico do tecido adiposo chamado adipócitos, que são as células responsáveis por armazenar os lipídios. E onde ficam armazenados esses lipídios? Ficam armazenados nas bolsas de gordura, que vocês podem ver na imagem à direita.
E os adipócitos também surgem da célula mesenquimal, que a gente falou lá, que é uma célula existente lá no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a célula mesenquimal, como uma célula tronco, ela pode se diferenciar em um adipócito. É importante vocês saberem também que a bolsa de gordura, ela é retrátil, ou seja, ela pode aumentar e diminuir de tamanho, a depender da demanda energética do nosso organismo. Por exemplo, se a gente está deficiente em carboidratos e a gente está precisando de energia, a bolsa de gordura pode fornecer lipídio para o nosso organismo. E aí a bolsa diminui. Mas se a gente está em estado basal, não necessitando de energia, e come, sei lá, um hambúrguer que tem muita gordura, os nossos adipócitos começam a armazenar os lipídios dentro dessas bolsas e elas voltam a ficar mais cheias. O tecido conjuntivo especial adiposo também está presente lá na pele, na camada da hipoderme, que é uma camada abaixo. Na verdade, eu falei errado. A camada hipoderme não pertence à pele, mas ela está embaixo da pele, está embaixo da camada da derme. Então, existe a epiderme, a derme e a hipoderme. E a hipoderme é formada por tecido adiposo. E ela é muito importante porque protege contra os choques mecânicos e também é um importante isolante térmico. Terminando agora o tecido adiposo, a gente passa para outro tipo de tecido conjuntivo especial, que é o tecido ósseo. A gente vai primeiro entender a composição do tecido ósseo. A substância intersticial do tecido ósseo é chamada de matriz óssea aqui. E ela possui dois componentes principais, que são as fibras de colágeno e os sais minerais de fosfato de cálcio. As fibras de colágeno conferem certa flexibilidade ao osso. E os sais minerais conferem certa rigidez ao osso. E quais são as células que compõem o tecido ósseo? São os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. O osteoblasto é responsável pela produção de matriz óssea. É quem vai produzir a fibra de colágeno e o sal mineral de fosfato de cálcio. O osteócito é o osteoblasto envolto por matriz óssea. Ou seja, quando o osso está em processo de formação, o osteoblasto vai lá e produz muita matriz óssea. E ele acaba ficando envolvido por essa matriz óssea. Quando ele é envolvido por essa matriz óssea, a sua capacidade de produção de matriz óssea diminui bastante. Mas ele ainda é muito importante para a nutrição do tecido e para outras funções. Então, e aí quando o osteoblasto fica envolto por matriz óssea, ele passa a ser chamado de osteócito. Por fim, o osteoclasto é responsável pela remodelação dos ossos. Isso significa o quê? Que constantemente o osteoclasto está lá comendo a matriz óssea, comendo entre aspas, né? E isso é importante para justamente renovar a matriz óssea, para a matriz óssea não ficar velha. Então, é um constante equilíbrio entre produção e remodelação. O osteoclasto vai lá, tira um pouquinho da matriz óssea e o osteoblasto vai lá e produz a matriz óssea que o osteoclasto tirou. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem, eu sempre usei um macete que é assim: osteoclasto tem C, que é de comer. Então, ele é responsável por comer a matriz óssea. Claro que é só um macete, mas que funcionou muito para mim no meu ensino médio. E aí eu resolvi passar para vocês também, tá bom? E aqui na figurinha tem o exemplo das células que compõem a matriz no tecido ósseo, né? E agora vamos entender um pouquinho da estrutura óssea. Primeiro, a gente vai entender que os ossos longos possuem duas partes, a epífise, e a diáfise. A epífise são as extremidades dos ossos longos. Durante o desenvolvimento ósseo, essas epífises contêm tecido cartilaginoso. E a gente vai entender daqui a pouquinho por que é importante ter esse tecido cartilaginoso. E essa cartilagem sofre o processo de ossificação, que a gente vai ver daqui a pouquinho como acontece. Já a diáfise é a porção longa do osso, que é onde tem realmente o tecido ósseo, que é a matriz óssea, composta
pelas fibras de colágeno e pelos sais minerais de fosfato de cálcio. E também existem as células, né? Osteoblasto, osteócito e osteoclasto. Depois, a gente vai entender como essa diáfise funciona. A diáfise, ela é formada por um centro, que é o canal de Havers. O canal de Havers é onde tem a passagem de vasos sanguíneos e nervos, que são responsáveis pela nutrição e pela sensibilidade do osso. Em volta desses canais é onde se deposita a matriz óssea, onde estão então, as células do tecido ósseo. E aí, nessa figurinha, está representado já o osteócito, porque a matriz óssea já está formada. Então, quando o osteoblasto fica envolto por matriz óssea, ele passa a ser chamado de osteócito. Os canais de Volkmann, que está representada nessa imagem do meio, são os canais transversais que ligam um canal de Havers a outro. E é importante para a comunicação mesmo entre esses canais, para facilitar a distribuição de nutrientes nos vasos sanguíneos. Então, existem vários canais de Havers. E aí, no meio desses canais, existe uma cavidade, que é a cavidade onde se aloja a medula óssea. E a medula óssea é responsável principalmente pela produção de células sanguíneas. Medula óssea não existe só nos ossos, mas uma grande parte da medula óssea está localizada nos ossos, e ela é responsável pela produção de células sanguíneas. Eu não sei se essa parte ficou um pouco confusa, mas é difícil explicar só falando. Mas se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar também, fiquem à vontade. Aqui a gente vai estudar os tipos de ossificação, que é o que eu falei que a gente ia entender melhor, porque é importante a cartilagem. Existem dois tipos de ossificação, a endocondral e a intramembranosa. A ossificação endocondral é onde entra a cartilagem, porque é assim, e esse processo de ossificação endocondral é o processo de formação da maioria dos ossos do nosso corpo. Então, lá, quando a gente está no processo de formação do osso, o mesênquima primeiro se transforma em tecido cartilaginoso e depois ela se transforma em tecido ósseo. Então, primeiro tem o tecido cartilaginoso, que é invadido por osteoblastos, que começam a depositar ali a matriz óssea, certo? E aí vem vasos sanguíneos que nutrem o tecido e vai formando a matriz óssea, para formar a diáfise do osso. Depois de um tempo, como ocorreu o processo de ossificação no meio, as pontas dos ossos longos ficam ainda com cartilagem, que é justamente a epífise. Depois então, que passa mais um tempo de desenvolvimento, essas epífises começam a ser invadidas por novos osteoblastos e começam a depositar a matriz óssea. E depois vem os vasos sanguíneos que invadem o local para nutrir o tecido e favorecer a produção de matriz óssea, certo? E aí, depois disso, fica um disco de cartilagem que é chamado de disco epifisário. E esse disco é muito importante porque ele que é o responsável pelo crescimento do osso, crescimento em comprimento mesmo do osso. Porque o resto de cartilagem que fica ali permite que em um momento haja produção de matriz óssea, tanto na epífise, tanto do lado de cima da epífise, quanto do lado de baixo da epífise. Ou seja, a produção de matriz óssea dos dois lados do disco. Então, se a produção dos dois lados é como se a matriz óssea começasse a invadir a cartilagem, o que permite o crescimento do osso. O outro tipo de ossificação que existe no nosso corpo é a ossificação intramembranosa. A diferença aqui principal é que não existe o tecido cartilaginoso antes do tecido ósseo. Então, o mesênquima, ele já se diferencia direto em tecido ósseo. E aí aqui não tem os discos epifisários, não tem cartilagem. E
esse processo de ossificação é importante para a formação dos ossos do nosso crânio, tá bom? Aqui não tem no livro de vocês, na apostila de vocês, essa parte, mas eu achei ela muito importante porque ela é uma doença relativamente prevalente, de grande importância para a população brasileira, e ela pode vir a cair nos vestibulares, como já caiu. O que significa osteoporose? A osteoporose é uma doença marcada pela diminuição progressiva da densidade óssea. Se diminui a densidade óssea, o osso fica pouco resistente, o que favorece a ocorrência de fraturas. E em uma situação normal que não ocorreria fratura. Por exemplo, você bate a perna em um lugar. No osso normal não vai quebrar, se o impacto não for muito grande, lógico. Mas se a pessoa tiver osteoporose, pode ser que essa pequena colisão possa vir a quebrar o osso da pessoa. E como que ocorre, por que ocorre a diminuição da densidade óssea? Porque chega um momento da nossa vida, que é um processo natural, que a absorção pelos osteoclastos fica maior que a formação da matriz óssea por osteoblastos. Então, fica num débito negativo. O osteoclasto está lá continuamente comendo, mas não existe osteoblasto para repor essa matriz óssea, o que acaba por deixar o osso mais poroso, e assim ele perde a resistência. Vocês podem ver aqui nessa figurinha que um osso com osteoporose, ele só tem os buraquinhos onde o osteoclasto tirou a matriz óssea, e não tem reposição porque tem pouca quantidade de osteoblasto. E por que existe esse processo, né? É um processo natural do envelhecimento. Só que existem meios da gente prevenir isso. Por exemplo, se a gente tiver uma dieta rica em cálcio, que é responsável por uma boa parte da composição da matriz óssea, a gente vai prevenir isso. Se a gente tiver uma boa quantidade de vitamina D no nosso organismo e de vitamina C, isso também auxilia. A vitamina D é muito importante porque ela auxilia na absorção de cálcio ingerido. Por exemplo, a gente come uma comida que tem bastante cálcio. Lá no intestino, quem faz o cálcio ser absorvido para a corrente sanguínea é justamente a vitamina D. É importante vocês saberem também que a vitamina D, ela é uma vitamina que é produzida principalmente pelo nosso corpo. A gente consegue ingerir também a vitamina D, mas a maior quantidade está presente no nosso corpo, mas ela está presente no nosso corpo de uma forma inativa. E como faz para ativar a vitamina D? Justamente a exposição ao sol, pelos raios ultravioletas. Por isso que a gente sempre ouve falar, é importante a gente tomar um banho de sol para ativar a vitamina D, justamente para prevenir a osteoporose. Além da vitamina D, existe também a vitamina C, como eu havia falado, que ela estimula a produção de colágeno, que também faz parte da matriz óssea. Outra causa da osteoporose é a menopausa, que é um processo que ocorre nas mulheres mais velhas, que elas param, que o ovário fica deficiente na produção de alguns hormônios, como o estrógeno. E o estrógeno é um importante hormônio que estimula a produção de matriz óssea. Se não existe estrógeno ou estrogênio, tanto faz, a mulher fica suscetível à osteoporose. Mas se tiver um cuidado prévio de banhos de sol, de uma dieta rica em cálcio, de vitamina C, a gente pode diminuir as chances da osteoporose acontecer. Tá bom? Agora a gente vai passar para o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, assim como a gente viu lá no tecido epitelial, é um tecido avascular. Então, ele também tem que ser nutrido pelos tecidos vizinhos. Quem confere essa nutrição pode também ser o tecido conjuntivo, como aconteceu lá no tecido epitelial. Aqui, a composição do interstício é chamada de matriz cartilaginosa. E a substância fundamental amorfa, aqui no tecido cartilaginoso, não é mais as glicoproteínas e a água que a gente viu lá no tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui é uma substância chamada condrina.
Então, essa é uma importante diferença que vocês precisam saber. A matriz cartilaginosa, do tecido cartilaginoso, tem principalmente uma substância chamada condrina. E aqui, quais são as células que compõem o tecido cartilaginoso? São 3 tipos, os condroblastos, os condrócitos e os condroclastos. Aqui vale uma analogia com o tecido ósseo. Condroblasto é quem produz responsável pela síntese de matriz cartilaginosa. Condrócito é como se fosse o osteócito do tecido ósseo. Condrócito, então, no tecido cartilaginoso, é o condroblasto envolto por cartilagem. O mesmo processo que o osteoblasto vira osteócito lá no tecido ósseo, o condroblasto vira o condrócito aqui no tecido cartilaginoso. E, por fim, o condroclasto, que é responsável pela regeneração da cartilagem. Também a gente pode fazer uma analogia com o osteócito, responsável pela remodelação óssea. Então, o condroclasto, aqui como tem o Czinho de comer, ele vai lá, digere a cartilagem velha para o condroblasto substituir por uma matriz cartilaginosa nova. Existem 3 tipos de tecido cartilaginoso que é importante a gente saber. Primeiro, existe a cartilagem hialina, que existe uma moderada presença de fibras de colágeno. A cartilagem fibrosa possui muita fibra de colágeno. E essa é a principal característica dele, né? Diferente da cartilagem hialina, que possui pouca fibra de colágeno. E, por fim, existe a cartilagem elástica, que ao invés de fibras de colágeno, é rica em fibras elásticas. Agora que a gente deu uma passada rápida em cada tipo de cartilagem, eu vou pontuar algumas coisas importantes em cada tipo. Cartilagem hialina, o que a gente tem que saber é que esse tipo de cartilagem é responsável por compor o primeiro esqueleto do nosso corpo humano. Então, esse é o tipo de cartilagem que vai sofrer o processo de ossificação endocondral, que a gente viu em alguns slides passados. Então, quando a gente vai envelhecendo, essa cartilagem vai sendo substituída por osso. Mas existem alguns lugares do nosso corpo que essa cartilagem permanece, que não vira osso. Por exemplo, a laringe, os anéis da traqueia e nos brônquios também. A cartilagem fibrosa, a gente pode observar no pavilhão auditivo, que é essa parte da orelha aqui, essa parte molinha, e o septo nasal, que é o que fica entre as 2 narinas. A cartilagem elástica, por fim, é a cartilagem que compõe os discos intervertebrais. O que significa isso? É uma cartilagem que fica entre as vértebras da nossa coluna. Bem, e essa foi a nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer confusão aí, se vocês não entenderam alguma coisa. Enfim, é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E se precisarem, me chamem para qualquer coisa, tá bom? Um beijo e até mais.